Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ângelo, professor de Biologia do QI, e hoje eu vou trabalhar com vocês as proteínas. Proteínas que são muito importantes para a gente, tem várias funções que a gente vai estudar. Por exemplo, tem a função estrutural, tem a função de transporte, tem a função inclusive que trabalha com o seu sistema imunológico. Tem a função imunológica, nossas imunoglobulinas, elas são proteínas. Mas antes de falar das funções, vamos começar a entender de que é feita uma proteína, qual é a estrutura dela. Para começar, então, tem uma definição. O que é um polipeptídeo? Polipeptídeo é um polímero de aminoácidos, é uma sequência de vários aminoácidos. A gente vai aprender como é que eles ligam. E se a gente tiver um polipeptídeo ou mais de um polipeptídeo na sua forma tridimensional, a gente vai entender que a forma da proteína está diretamente relacionada com a função dela, aí a gente vai ter uma proteína. Então, um ou mais polipeptídeos na sua forma tridimensional, isso vai ser, então, uma proteína. E quem que é o aminoácido, que vai ser a unidade básica, o monômero dela? Porque se polipeptídeo é um polímero, poli quer dizer muitos, mero partes. Então, são muitas partes de aminoácidos, repetições deles. Aí a gente tem, então, essa proteína. Quando eu pego um aminoácido, ele tem aqui essa parte verde, que é um grupo amino, tem essa parte que está de vermelho aqui, que é um grupo carboxila, e ele tem aqui também um carbono aqui no meio, um carbono central, tem aqui em cima o hidrogênio, e aqui embaixo tem o R. O R é o que vai variar entre um aminoácido e outro. Todo o resto é comum para todos os aminoácidos. A diferença entre um aminoácido e outro é o que está no grupo R. Nós encontramos na natureza 20 aminoácidos diferentes. E desses 20 aminoácidos diferentes que encontramos aí, a variação está aqui, ó, no R, que a gente vai chamar essa parte do R de cadeia lateral. É importante a gente aprender o que é cadeia lateral e o restante todo chamado de cadeia principal. Porque a gente vai ver as interações que vão acontecer para formar aquela estrutura que é tridimensional. Então, a gente tem esse nitrogênio com os hidrogênios, o carbono com seu hidrogênio, o carbono dupla OH, formando a cadeia principal, e o R, uma cadeia lateral. É legal o nome aminoácido, porque aqui a função amina, grupo amino, e aqui, com essa carboxila na extremidade, a função é ácido carboxílico. Então, aminoácido, amino do grupo amino, ácido de ácido carboxílico. Nos humanos, nós encontramos 12 aminoácidos que são naturais e 8 são essenciais. Lembre-se, na natureza nós encontramos 20. Nos humanos, 12 são produzidos no próprio corpo, lá no fígado da gente. A gente produz esses aminoácidos. E 8 a gente tem que comer. Então, a gente depende da nossa nutrição para conseguir ter esses 8 aminoácidos aí que são essenciais. Quando a gente pensa em outros grupos de seres vivos, esse número vai variar. Por exemplo, as plantas. As plantas elas são capazes de produzir todos os seus aminoácidos. Então, para as plantas, elas têm 20 aminoácidos naturais e nenhum aminoácido essencial. É interessante a gente pensar que as diferentes combinações dos aminoácidos vão gerar as diferentes proteínas que existem. A qualidade e a sequência dos aminoácidos vai gerar diferentes proteínas. Para você poder entender um pouco isso, a gente pode fazer uma comparação com letras do alfabeto. Por exemplo, vou colocar algumas letras aqui. Vou colocar o I, vou pôr aqui o V, o D e aqui está o A. Essas letras aqui, simplesmente soltas, igual elas estão, elas não fazem o menor sentido. Mas você pode tentar dar um sentido para ela. Como assim? Tenta organizar aqui numa sequência de letras para dar algum sentido. A gente pode formar algumas coisas, não pode? Algumas palavras. Por exemplo, olha só. VIDA. Se eu coloco na sequência VIDA, isso é vida. O significado. Agora, eu posso trocar a sequência. Se eu troco a sequência, por exemplo, vou escrever aqui diva. É uma outra possibilidade. Usei as mesmas letras e simplesmente troquei a sequência, virou diva. Eu posso também colocar aqui, ó, Davi. Mais uma possibilidade. Eu tenho certeza que daí você pode pensar em diversas possibilidades. E imagine ainda agora que a gente não precisa usar todas essas letras e a gente pode repetir se quiser, não usar todas, trocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Davi. Ué, mas Davi já tinha, né? Então deixa eu colocar mais uma letra aqui, ó. David. Então você vê que uma letra muda tudo. E além disso, a gente pode colocar aqui mais uma, por exemplo, via. Via, não usei todos.
E a gente tem muitas possibilidades usando 1, 2, 3, 4. Com 26 letras do alfabeto, a gente consegue montar todas as palavras do português, inglês, francês, alemão. E se a gente tem 20 aminoácidos, com esses 20, a gente consegue montar todas as proteínas que existem. Mudando o quê? A sequência dos aminoácidos e a qualidade. Quando eu montei aqui para vocês um pedacinho assim de uma sequência de aminoácidos, como por exemplo se fosse o símbolo para aminoácido é AA, A1, A2, A3, A4. Coloquei essa sequenciazinha aqui, embaixo eu pus A2, A3, A1, A2. Então a gente tem sequências diferentes aqui, então. Essas sequências diferentes gerariam proteínas diferentes. A sequência dos aminoácidos é muito importante porque a partir dela nós vamos ter interações para gerar as formas tridimensionais das proteínas. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que existe uma sequência de aminoácidos e que a gente tem que ligar um aminoácido no outro aminoácido. Então para isso, eu coloquei aqui para vocês esse aminoácido e esse aminoácido. Nós vamos ligar os dois. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui, então, para você perceber, qual que é a diferença do primeiro aminoácido para o segundo? Você está achando alguma diferença? Está fácil de perceber, não é? Esse aqui eu coloquei aqui um H, e esse aqui eu coloquei um CH2, um enxofre e um hidrogênio. Então, o R, a parte laranjada, que é a cadeia lateral, que vai variar de um aminoácido para o outro aminoácido. E aí, quando a gente vai unir assim esses dois, se eu simplesmente faço isso aqui, ó, olha só. Se eu faço isso, fiz uma ligação. Aí, quem gosta de química, está estudando química, sabe que não pode fazer isso, né? Porque olha só esse carbono, como que ele ficaria. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E olha esse nitrogênio aqui. 1, 2, 3, 4 ligações. O nitrogênio não faz 4 ligações, nem o carbono faz 5. O nitrogênio faz 3 e o carbono faz 4. Então, só é possível fazer essa ligação aqui agora, a gente está sintetizando, a gente está construindo, se a gente fizer isso aqui, ó, pegar esse OH, pegar esse H, juntar o OH com o H e vai sair o H2O. Sai uma água. Então, esse processo a gente chama de síntese por desidratação. E a gente está construindo e, ao mesmo tempo, está liberando a água. E essa ligação que está aqui, que vai unir um aminoácido com o outro, é uma ligação bem forte, é uma ligação covalente, e a gente chama ela de ligação, que vai ser uma ligação peptídica. E depois que a gente conseguir unir aminoácidos, a gente vai ver esses aminoácidos interagindo para formar as formas da proteína, primária, secundária, terciária e quaternária. Quer aprender essas formas também? Próxima aula. Continue acompanhando. Abraço.